Eu nunca achei que o trabalho em um manicômio fosse fácil, mas o Hospital Psiquiátrico São Clemente tinha algo de diferente, algo que eu não sabia explicar. Talvez fosse o isolamento. Rodeado por florestas densas, o hospital parecia existir fora do tempo, como se o mundo lá fora não tivesse importância. Os corredores eram longos, sombrios, com tetos altos que reverberavam até o menor som, tornando cada passo mais inquietante. O cheiro de desinfetante misturado com algo mais decadente, talvez um mofo entranhado nas paredes antigas, nunca saía do ar. Eu estava acostumada à rotina. Cuidar dos pacientes aqui exigia paciência e disciplina. No entanto, tudo mudou quando ela chegou. A mulher foi admitida depois de uma tentativa de suicídio. Tinha sido encontrada flutuando no rio local, mas sobrevivera, ainda que à beira da morte. Quando a transferiram para nossa ala, a cama 13, soube imediatamente que algo estava fora do comum. Ela não falava, não se mexia e não parecia sequer registrar a presença de outros à sua volta. O médico disse que ela estava em estado catatônico e ninguém sabia seu nome. Foi registrada apenas como paciente 13. Todos os dias eu fazia o mesmo procedimento. Limpava suas feridas, verificava os sinais vitais e, em vão, tentava conversar. Mas ela nunca respondia, e seus olhos, apesar de abertos, pareciam vazios. Nada, nem mesmo uma piscada que denunciasse alguma consciência do mundo ao redor. Os outros enfermeiros falavam dela como um peso a mais, uma paciente perdida. Mas eu não podia evitar sentir uma estranha atração por aquela mulher. Uma necessidade de entender o que a tinha trazido até ali. Algo na sua presença parecia exigir atenção, embora ela estivesse praticamente invisível ao mundo. Então, na terceira manhã, algo mudou. Ao entrar no quarto para checar seus sinais, vi uma folha de papel dobrada cuidadosamente ao lado do travesseiro. Por um momento, pensei que talvez algum funcionário tivesse deixado aquilo ali por engano. Peguei o papel, hesitante, e o guardei no bolso do meu avental. Afinal, era cedo demais para pensar. Ela, em estado vegetativo, teria escrito aquilo. Naquela noite, a curiosidade me venceu. Sentei-me sozinha no refeitório vazio e abri o papel. Havia uma única linha escrita ali, com uma caligrafia pequena e cuidadosa. Ele vai morrer esta noite. Tentei ignorar a sensação de gelo que percorreu minha espinha. Fechei o papel rapidamente, dizendo a mim mesma que era uma brincadeira de mau gosto. Talvez algum enfermeiro quisesse me pregar uma peça ou estivesse tentando assustar os novatos. Sorri, nervosa, e decidi não dar mais atenção àquilo. Mas por alguma razão, aquela frase não saía da minha cabeça. O turno da noite chegou, e eu, como sempre, fiz minha ronda de costume. Tudo parecia estar normal. Os pacientes dormiam, e o hospital estava estranhamente silencioso, exceto pelo ruído ocasional do vento lá fora. Quando passei pelo corredor do depósito, notei luzes piscando no fundo do corredor, algo comum naquela ala antiga. Foi só pela manhã, quando a enfermeira-chefe chegou esbaforida, que eu soube. O zelador, um homem quieto que costumava evitar contato com todos, tinha sido encontrado morto atrás da ala de armazenamento. Um acidente, disseram, uma queda das escadas que não resistiu. Mas enquanto todos discutiam os detalhes e as providências, uma coisa ecoava na minha mente, clara como nunca. Ele vai morrer esta noite. Nos dias seguintes, a morte do zelador continuou a ecoar na minha mente. Mesmo que tudo tivesse sido explicado como um trágico acidente, eu não conseguia ignorar o que lera naquela carta. Ele vai morrer esta noite. Aquela frase se repetia na minha cabeça, como um eco incômodo que não me deixava em paz. Quem teria escrito aquilo? Como poderiam saber? E por quê? Eu queria acreditar que tudo aquilo era uma coincidência mórbida, mas as perguntas não paravam. No entanto, ainda assim, hesitei em compartilhar isso com alguém. Quem acreditaria em mim? A última coisa que eu queria era parecer tão perturbada quanto os próprios pacientes. Então tentei me focar no trabalho, nas tarefas diárias e evitar pensar demais. A paciente da cama 13 continuava imutável. Catatônica, como sempre, olhos abertos, mas completamente ausente. O silêncio dela parecia cada vez mais denso, como se absorvesse tudo ao seu redor.
No entanto, o desconforto começou a se transformar em inquietação, quando 3 dias depois da morte do zelador, encontrei outra carta. Estava dobrada exatamente da mesma forma, no mesmo lugar, ao lado do travesseiro. Meus dedos tremeram enquanto pegava o papel, um arrepio percorrendo minha pele. Abri a folha, e mais uma vez vi aquela caligrafia precisa, um tanto antiga, com uma nova mensagem. Ela está se afogando. Dessa vez não esperei para abrir o papel em outro lugar. Li a frase ali mesmo, ao lado da paciente. Fiquei encarando a mensagem, tentando entender seu significado. Ela está se afogando. Quem? Quando? Não fazia sentido. Olhei para a mulher na cama como se esperasse algum tipo de resposta. Mas claro, ela continuava imóvel. Ainda assim, o desconforto era inegável. Eu guardei a carta no bolso, planejando jogá-la fora e esquecer tudo isso. No entanto, aquela frase já estava marcada na minha mente, e foi impossível não ficar alerta durante o turno da noite. Cada movimento no hospital parecia amplificado, e cada som me fazia virar a cabeça, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Na manhã seguinte, fui acordada abruptamente. Uma jovem paciente, transferida de outra ala recentemente, havia sido encontrada morta. Os enfermeiros diziam que ela morreu sufocada durante um surto noturno. Aspirou o próprio vômito. Não havia mais o que fazer. Enquanto ouvia os detalhes, uma sensação sufocante tomou conta de mim. As palavras da carta ecoaram na minha mente como um sino distante. Ela está se afogando. Era impossível não fazer a conexão. Tentei manter a calma, tentei racionalizar, mas 2 mortes já haviam sido previstas. 2 cartas, 2 destinos. Cada vez mais eu sentia que isso não era uma coincidência. Decidi que se mais uma carta aparecesse, eu teria que agir. Não sabia como ou o que faria, mas não podia ignorar o que estava acontecendo. A verdade era que eu começava a ter medo. Não só pelo que as cartas previam, mas pelo que elas significavam. Algo além da minha compreensão estava em movimento. Naquela manhã, após a morte da jovem paciente, fui direto ao arquivo. Eu precisava descobrir quem era a mulher na cama 13. Alguma coisa sobre ela estava profundamente errada, e eu estava decidida a não deixar aquilo passar. O problema é que, quanto mais eu buscava respostas, mais o mistério parecia se aprofundar. Os registros da paciente 13 eram escassos. Não havia quase nenhuma informação sobre seu passado, apenas o básico: idade aproximada, local onde foi encontrada e seu estado de saúde ao ser admitida. Nenhuma família, nenhum nome, nenhum histórico médico anterior. Era como se ela tivesse surgido do nada. Isso apenas aumentou minha inquietação. Era comum que alguns pacientes não tivessem muitos detalhes, mas o vazio de informações sobre ela era incomum, até mesmo para os padrões do São Clemente. Conversei com a equipe médica, tentando levantar discretamente mais detalhes, mas tudo o que ouvi foram murmúrios de que a mulher era uma causa perdida. A frase repetida mais de uma vez. O médico responsável que a examinou parecia distante e desinteressado. Para ele, ela era só mais uma paciente catatônica. Essas coisas acontecem, ele disse, com uma indiferença que me incomodou. Mas havia algo ali, algo que ele e todos os outros não viam. Voltei à ala com o coração pesado e uma sensação crescente de frustração. O hospital continuava com sua rotina monótona, mas eu não conseguia mais enxergar aquele ambiente da mesma forma. Cada corredor parecia guardar segredos. Cada olhar era carregado de uma indiferença que me perturbava. Comecei a me perguntar se algo mais sinistro não estava em movimento, algo que ia além da paciente da cama 13. Então, naquela noite, outra carta apareceu. Dessa vez, hesitei mais antes de pegá-la. Sentia como se estivesse cruzando um limite invisível cada vez que lia aquelas mensagens. O papel estava lá, dobrado com a mesma precisão de sempre, e quando finalmente o abri, a mensagem era direta e concisa. Ele vai queimar. Minhas mãos suaram ao segurar o papel, enquanto o frio percorria minha espinha. Tentei controlar minha respiração. Quem? Quando? Mais uma vez a carta não dava pistas claras. A frase soava como uma sentença definitiva, inescapável. Corri o olhar ao redor do quarto.
A paciente, como sempre, permanecia imóvel, alheia a tudo. Mas eu não podia mais enxergá-la como antes. Comecei a questionar minha sanidade. Eu sabia que algo real estava acontecendo, mas me sentia cada vez mais isolada. Ninguém mais via o que eu estava vendo. Ninguém sentia o peso daquelas cartas como eu. Mas se eu estivesse errada? E se tudo isso fosse fruto da minha mente cansada, uma invenção causada pelo estresse? De qualquer forma, não havia tempo para dúvidas. As cartas continuavam a aparecer e as mortes seguiam seu curso. Algo estava prestes a acontecer e eu precisava me preparar. Depois da terceira carta, a sensação de desespero e urgência tornou-se insuportável. Eu sabia que algo estava por vir e a previsão da nova morte parecia cada vez mais próxima. Ele vai queimar. A frase ecoava na minha mente como um aviso sombrio. Mas ainda assim, quem seria ele? E como eu poderia evitar algo tão vago e misterioso? Naquela noite, meus sonhos foram atormentados por chamas. Eu via o hospital em ruínas, cercado por fogo, enquanto sombras de pacientes vagavam pelos corredores, como almas perdidas. O calor era insuportável, e cada vez que eu tentava correr, os corredores pareciam se estender infinitamente. Quando finalmente cheguei à ala onde a mulher da cama 13 estava, ela não estava mais lá. O leito estava vazio, mas ao meu redor eu ainda ouvia sua respiração pesada, como se ela estivesse observando, esperando. Acordei com o corpo tremendo, coberta de suor frio, sem conseguir afastar as imagens de fogo e sombras da minha mente. Aquilo não parecia apenas um pesadelo comum. Havia algo de profundo e real naquelas visões, como se fosse um presságio. E o que me assustava ainda mais era a sensação de que o hospital em si estava mudando. Cada vez que eu percorria os corredores, sentia que algo ou alguém estava me observando. Portas rangiam sozinhas, as luzes piscavam de forma errática e a sensação de sufocamento parecia constante. Quando voltei à ala da cama 13, mais uma carta me aguardava. Dessa vez, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o papel cair antes de abri-lo. Ele vai queimar estava se repetindo em minha cabeça, enquanto minha respiração ficava mais curta. Abri o papel e lá estava outra mensagem, ainda mais clara do que antes. Cuidado com o fogo. Meus dedos ficaram dormentes. A carta anterior já indicava que alguém morreria queimado, mas essa nova mensagem parecia um aviso para mim. Quem me mandava aquelas cartas estava tentando me avisar, ou aquilo era uma espécie de provocação, um jogo mórbido. A cada minuto o hospital parecia mais vivo. O ambiente era pesado, tenso, e eu comecei a perceber que a presença da paciente na cama 13 não era apenas um corpo vegetativo. Era como se ela estivesse no centro de tudo, como se a calma perturbadora ao redor dela fosse uma fachada para algo mais sombrio. Ela não estava ausente, como todos acreditavam. Ela estava esperando. As mortes no hospital continuavam a se multiplicar. Mais pacientes sucumbiram a causas diversas. Um ataque cardíaco aqui, um surto de violência ali. No entanto, não havia dúvidas de que algo mais estava influenciando essas tragédias. Comecei a ver padrões onde antes via coincidências. As cartas estavam ligadas aos eventos, disso eu não tinha mais dúvidas. Quando cheguei para meu próximo turno, o caos havia tomado conta. A ala administrativa do hospital estava em chamas. Era o centro de controle do hospital, onde os prontuários e arquivos eram mantidos. Um incêndio havia começado no meio da noite, consumindo grande parte dos registros e deixando um rastro de destruição. Ninguém sabia ao certo como o fogo começara, mas 2 funcionários estavam desaparecidos. A frase, ele vai queimar, voltou com força total. Era isso. A previsão tinha se concretizado. E agora 2 dos nossos estavam mortos ou desaparecidos nas chamas. Eu sabia que, mais uma vez, a carta estava certa. Mas isso não me trazia alívio. Pelo contrário, a pressão em meu peito aumentava a cada novo incidente. Sentia como se estivesse caindo em uma armadilha que não podia evitar. Meus colegas tentaram me confortar, dizendo que o incêndio fora um acidente, que essas coisas aconteciam em prédios antigos. Mas eu sabia a verdade. Aquilo não era um acidente. Era uma sentença.
algo ou alguém estava agindo nas sombras, e a cada nova carta, a presença da mulher na cama 13 parecia mais forte. As previsões eram claras, mas a cada morte, sentia que o próximo destino estava se aproximando. E eu já não sabia por quanto tempo conseguiria evitar o inevitável. Depois do incêndio, o hospital entrou em uma espécie de estado de alerta silencioso. Ninguém falava abertamente sobre o que havia acontecido, mas eu podia ver o medo nos olhos dos funcionários. A morte rondava o São Clemente de forma implacável, e no fundo, todos sabiam que havia algo mais acontecendo, embora ninguém tivesse coragem de admitir. O peso do desconhecido pairava sobre nós como uma sombra sufocante. Naquela manhã, quando cheguei à ala da cama 13, encontrei outra carta. Eu não queria abrir. O medo já tomava conta de mim de uma forma que eu nunca havia sentido antes. Cada vez que aquelas cartas surgiam, uma nova morte seguia. Como um relógio macabro, era apenas uma questão de tempo até que o destino se cumprisse. Mas mesmo sabendo disso, algo me forçava a seguir adiante. Com mãos trêmulas, desdobrei o papel e li a frase curta e devastadora. Você será a próxima. O papel caiu dos meus dedos, e um arrepio percorreu minha espinha. Pela primeira vez, a carta não falava de outra pessoa. Não era um paciente, um funcionário ou qualquer desconhecido que estava marcado. Era eu. A sala ao meu redor parecia girar. Minha respiração ficou pesada, e o som dos batimentos do meu coração ecoava na minha cabeça. Estava clara a mensagem. Minha morte estava próxima, e eu não sabia como, quando ou de que maneira aconteceria. Mas ela viria. E o hospital, com sua presença sufocante e seus segredos escondidos, parecia estar me observando, aguardando. Olhei para a paciente da cama 13. Seu rosto continuava inexpressivo, mas havia algo em seus olhos que parecia diferente. Não era apenas o vazio de sempre. Pela primeira vez, senti que ela sabia. Sabia o que estava acontecendo comigo. Sabia o que estava por vir. Era como se a presença dela estivesse ali não para prever o futuro, mas para ditá-lo. Nos corredores, enquanto tentava processar a mensagem, a realidade começou a desmoronar. Cada passo que eu dava parecia me conduzir diretamente para um fim que eu não podia evitar. As luzes piscavam acima da minha cabeça e as paredes pareciam mais próximas do que nunca. Comecei a ter visões, flashes de mim mesma, caída em algum canto escuro do hospital, cercada pelo vazio. A morte me rondava, e a mulher na cama 13 era sua mensageira. Minhas tentativas de encontrar respostas com os médicos ou colegas foram inúteis. Para eles, era só mais um dia no São Clemente, mas eu sabia. Aquelas cartas estavam orquestrando as mortes, e agora eu estava no centro de seu jogo macabro. A frase da carta não saía da minha cabeça. Você será a próxima. A cada novo segundo sentia que a profecia estava mais próxima de se concretizar. O hospital me observava, e a morte era uma certeza que eu não poderia evitar. O terror de saber que minha morte estava prevista tomou conta de cada pensamento. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia comer, não conseguia dormir. Cada sombra no hospital parecia me seguir, e o som de passos distantes, embora inaudíveis para os outros, ecoava constantemente atrás de mim. Era como se o próprio São Clemente estivesse conspirando para que eu sucumbisse àquele destino inevitável. Mas eu não podia simplesmente esperar. Eu precisava agir, precisava entender de onde vinham as cartas, quem ou o que estava escrevendo aquelas mensagens. E no fundo, sabia que só havia um lugar onde eu poderia encontrar respostas: na cama 13. Quando entrei na ala naquela noite, o hospital estava particularmente silencioso. Os corredores, sempre lúgubres, pareciam mais escuros, como se estivessem consumindo a pouca luz que restava. Não havia um único som além do eco dos meus próprios passos. Eu estava sozinha. Caminhei até o quarto da paciente 13, o coração batendo descompassado. Ao me aproximar, algo no ar parecia mudar. O ambiente ficou mais pesado, quase sufocante, como se a própria atmosfera ao redor daquela cama estivesse viva. Meu corpo inteiro tremia, mas continuei. Eu precisava entender o que estava acontecendo.
Ao abrir a porta, um cheiro de mofo e decadência me atingiu com força. A figura na cama estava deitada da mesma maneira de sempre, com os olhos abertos e vazios, mas algo estava diferente. O cheiro era pútrido, como se algo estivesse se decompondo ali dentro. Com um nó no estômago me aproximei mais. Foi então que percebi a verdade. Ela estava morta. A paciente da cama 13, aquela que vinha recebendo cuidados diários, que estava ali há semanas, estava morta há muito tempo. Seu corpo já começava a mostrar os primeiros sinais de decomposição. Minha mente rodou com a revelação. Como ninguém havia percebido, como eu que cuidava dela todos os dias não notei. A verdade era sufocante. Eu estava cuidando de um cadáver. Mas as cartas, elas ainda apareciam. Quem as escrevia? Como isso era possível? Aterrorizada, afastei-me do corpo, sentindo o pânico aumentar. Ao dar um passo para trás, algo chamou minha atenção. No chão, perto do pé da cama, havia mais uma carta, ainda dobrada com precisão. Hesitante, me abaixei para pegá-la, meus dedos frios como gelo. Sabia que o que estava escrito ali seria devastador, mas eu precisava ler. Desdobrei o papel lentamente. A caligrafia era a mesma e a mensagem curta e definitiva. Você não pode escapar. A verdade caiu sobre mim como um peso insuportável. A mulher da cama 13 não era a autora das cartas. Ela era apenas um veículo para algo muito maior. Algo além do hospital. Algo que controlava a vida e a morte de todos nós. E agora eu era a próxima peça nesse jogo macabro. Depois de ler a última carta, a verdade era inescapável. Eu não podia escapar. Algo estava jogando comigo desde o início, manipulando cada morte, cada acontecimento. E agora eu sabia que não havia mais tempo. Minha sentença estava selada. O hospital, com seus corredores intermináveis e suas sombras cada vez mais sufocantes, parecia uma armadilha viva. Corri pelo corredor, com a última carta ainda apertada em minhas mãos suadas, desesperada para encontrar uma saída. Cada passo ecoava nas paredes, como se o próprio prédio estivesse me cercando, rindo do meu desespero. Tentei encontrar uma rota de fuga, mas as saídas pareciam desaparecer ou se fechar diante de mim. Os corredores antes familiares pareciam intermináveis, dobrando-se em direções que não faziam sentido. Minhas pernas começaram a fraquejar, o ar ficou pesado. E eu sabia que estava sendo levada para onde eles queriam que eu estivesse. A sensação de ser observada era insuportável, como se algo invisível estivesse me empurrando para o abismo. O hospital, silencioso e vazio, se tornara meu inimigo. Não havia mais ninguém, nenhum som além do eco dos meus próprios passos e o ruído sutil da minha respiração ofegante. Então, ao virar um corredor, eu vi a fumaça. Um cheiro acre de queimado encheu-me as narinas, e as paredes ao meu redor começaram a escurecer. O calor aumentava e era difícil respirar. O hospital estava pegando fogo. Meu coração disparou. Lembrei imediatamente da previsão anterior. Ele vai queimar. E agora era a minha vez. Sem saber para onde correr, avancei em direção ao calor. O caminho à minha frente era consumido pelas chamas, cada vez mais intenso. O fogo lambia as paredes como uma fera faminta, e eu me vi encurralada, cercada pelo que parecia ser o próprio destino se concretizando. Por um instante parei, as chamas refletidas nos meus olhos, e entendi o que estava acontecendo. O incêndio era o fim inevitável que as cartas tinham planejado para mim. Não havia para onde fugir. Cada passo me guiara para esse momento. A fumaça se espalhou rapidamente pelo corredor, queimando meus pulmões. O calor era insuportável, e meu corpo começou a fraquejar. Eu sabia que o fogo me consumiria em questão de minutos. Mas estranhamente, à medida que a morte se aproximava, um silêncio quase confortante se instalou em minha mente. Não havia mais medo, apenas aceitação. No último segundo, antes de tudo desaparecer em uma onda de calor e escuridão, vi uma figura no fim do corredor. Era a mulher da cama 13. Ela estava lá, em pé, seus olhos ainda vazios, mas seu rosto trazia um leve sorriso de satisfação, como se soubesse desde o início que tudo terminaria assim. E então o fogo me consumiu.